Bom, agora a gente volta a falar sobre a crise entre os poderes em Brasília. O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje em plenário se concorda, então, com a liminar concedida ontem pelo ministro Marco Aurélio de afastar Renan Calheiros da presidência do Senado. E para falar mais sobre isso, recebemos aqui a professora de Direito Constitucional da PUC São Paulo, Maria Garcia. Professora, muito obrigada pela participação. Seja bem-vinda ao Link Record News. Bem-vinda, professora. Muito obrigada. Começando pela pergunta que nós colocamos na enquete. Esse descumprimento da liminar que foi dada por Marco Aurélio Mello mostra uma afronta ao Poder Judiciário? No mundo jurídico, nós temos uma ordem. Ordem judicial se obedece e se recorre. Se obedece e se recorre. Então, agora o ministro, ao meu ver, ele extrapolou o seu poder judicial, porque tanto no caso de perda de mandato, por falta de decoro parlamentar ou por sentença criminal transitada em julgado, quem julga é a própria Câmara ou o próprio Senado. O Poder Judiciário não interfere. Ou seja, o parlamentar é julgado pelos seus pares. Isso está na Constituição, no artigo 55. De modo que aguarde-se uma sentença criminal para então os pares julgarem o presidente do Senado. Essa é a ordem constitucional. Mesmo se tratando da linha sucessória, porque esse foi o argumento do Partido Rede, pedindo esse afastamento da presidência, não do Senado, de Renan Calheiros. Mesmo porque a Constituição não distingue. Ele já está em linha sucessória, mas para a perda do mandato ou afastamento, tem de ser julgado pelos seus pares. É o que diz a Constituição. É por isso que a gente pode entender melhor, então, a pressa que os parlamentares têm em apreciar a medida de abuso de autoridade? Sem dúvida, isso acontece também. Sem dúvida, isso acontece. Agora, em cima disso que a senhora disse, apesar essa medida liminar foi dada pelo ministro Marco Aurélio, eles devem se reunir hoje em plenário no STF para decidir. Decidir. Então, sim, será comunicado ao Congresso e o Congresso vai decidir se afasta, se há até perda de mandato do parlamentar. Mas é o Congresso que vai decidir. O próprio Congresso. Mesmo se hoje, então, o STF entender que a medida do Marco Aurélio é ok, quem decide isso é o Congresso. Ele deve comunicar ao Congresso. Entendi. Os pares julgam os seus pares. Não será automático, então? Não significa que o Renan já vai ser afastado? Não deveria ser, porque, veja bem, o poder, a gente fala os poderes, mas é um hábito que nós temos. Na verdade, eles exercem funções estatais. O poder realmente pertence ao povo. Está no parágrafo único do artigo 1º. Todo o poder emana do povo, que o exerce por seus representantes ou por via direta. Então, na verdade, o Congresso representa o povo. Na verdade, o presidente executa as leis em nome do povo. E o judiciário dirime os conflitos em nome do povo. E o povo é o grande esquecido da questão. As questões devem ser submetidas ao povo. Agora, professora, com base nessa discordância, então, descumprimento dessa liminar, qual é o poder que uma liminar, a partir de agora, passa a ter? Ela perde completamente o seu efeito? Sim, porque vai haver a manifestação total do Supremo hoje. Então, o Supremo é que vai falar. A liminar perderá ou não o seu efeito. E a quem, por exemplo, então, se o Judiciário não deveria ter interferido nesse caso, porque os pares julgam os pares, a quem o Partido Rede, nesse caso, poderia ter recorrido? Ao Supremo, sem dúvida, mas não se eles pediram a liminar, fazer o julgamento do pedido. Aguardar, então, que o julgamento fosse feito. O Judiciário se manifestando por seu total. Na verdade, que nós temos problema no Brasil é uma grande falta de educação política. Não é? Dos poderes devem trabalhar independentes e harmônicos entre si. Isso é o que diz a Constituição. Então, eles são independentes, cada um no papel que a Constituição lhe determinou. Mas deve trabalhar harmonicamente, em benefício do país. O que a gente percebe, isso é o que não está acontecendo. Então, o porquê, então, há essa divergência e pressa? Parece que um poder quer atropelar o outro. Ultimamente, a gente percebe isso acontecendo em diversas questões, não só políticas, mas como, por exemplo, o caso do aborto, uma decisão que teve isolada há pouco tempo. Por que acontece isso, professor? Porque ele se transforma num poder pessoal.
Na vaidade. A pessoa encontra, o parlamentar, ou o judiciário, o presidente, acham que o poder é deles. E não é. O poder é do povo, do conjunto de cidadãos. Então, eles devem exercer independentes, cada um nas atribuições constitucionais que estão escritas. É só ler. E harmonicamente, em benefício de uma sociedade justa, livre e solidária, como quer a Constituição. Agora, na verdade, é uma transgressão constante da Constituição que nós temos no Brasil. E é o maior documento que nós temos. É um pacto social e político ao qual devemos obedecer. Agora, como que a gente volta, então, se é que um dia a gente já teve uma relação harmônica entre os poderes? Cada um exercendo o seu poder discretamente dentro das atribuições constitucionais. Mas a gente consegue fazer isso agora? Como que a gente faz isso hoje? Olha, essa crise que a gente está vivendo. Que estamos vivendo uma crise, que eu acho muito salutar. Eu, com a idade que tenho, eu nunca vi no Brasil fazer o que está fazendo. As pessoas que devem vão presas, que devem algo à sociedade vão presas, vão ser julgadas, presas. Isso eu nunca vi. Sempre se abafavam os escândalos. Então, estamos vivendo um momento de saúde legal, constitucional. A gente está doente, mas vamos ficar bem. Então, a crise, me dizem que a palavra chinesa para crise também significa oportunidade. Então, uma oportunidade que nós temos de lavar os nossos problemas, as nossas doenças políticas e sociais para um Brasil melhor, como todos queremos, afinal de contas. Professora, então, essa questão com relação ao Renan Calheiros vai ser apreciada hoje e aí sim vai acontecer o julgamento Vamos no entrar STF. Nos trâmites constitucionais, eu creio sim. Tenho confiança. Uma vez que saia a decisão, por exemplo, pelo afastamento, sim, então, de Renan, essa decisão é comunicada ao Congresso? Congresso. E o que Congresso vai tomar uma decisão a respeito disso. Recebe a decisão e deve cumpri-la, porque decisão judicial se cumpre. Se cumpre, porque aí não há recurso de nada, é cumprir ou não, mas é o Congresso que vai apreciar a falta de decoro, no caso, parlamentar, ou uma sentença criminal transitada em julgado, ou seja, da qual não caiba mais recurso. Então não cabe mais recurso? Não, Supremo. Sim, a instância máxima de poder. Quem que assume, então, aí a partir daí, caso... Porque existe essa expectativa de que realmente o Supremo concorde com essa liminar, até por conta dessa briga entre os poderes. Quem que assume a partir daí? Quem for o vice. Está na Constituição. O problema é esse, que nós nos recusamos a cumprir a ordem constitucional. O vice assume e vai ter, por sua vez, também de trabalhar dentro das especificações constitucionais. Que nós temos uma grande resistência contra isso. Mas nós temos um caso também confuso, porque temos aí o Viana, Jorge Viana, que sinaliza a possibilidade de renunciar, já que caso aconteça o afastamento de Renan, ele não se disse preparado, então, para assumir a presidência da casa. Lembrando que Viana é investigado na Operação Lava Jato. Se, por acaso, ele renunciar, chegaria, então, a Romero Jucá, que foi afastado em maio por ter tido aí escutas, gravações vazadas com o ex-presidente da Transpetro, onde ele falava que alguma coisa teria que ser feita, pactos poderiam ser propostos para conter a Operação Lava Jato. Em que mãos estamos? Lidiane, você está mexendo num problema muito sério também do interesse público brasileiro. É que os parlamentares, eles têm a prerrogativa de o partido ou eles pedirem a sustação dos processos e continuam no mandato. Isso é um absurdo, é contra o princípio republicano. Já falei, já escrevi, muitos juristas já escreveram. E há um projeto de lei, de emenda, tirando essas prerrogativas. Porque, veja bem, o processo fica assustado. Então, não há uma sentença transitada em julgado. Se não há uma sentença, não há como o Congresso apreciar a perda do mandato, o afastamento dessa pessoa. É realmente um conflito muito sério. E seria bom que essas pessoas que dizem renunciar porque não está preparado, que não tivessem se candidatado. A gente lembra que na época... Acabou.
não tivesse se candidatado, ele sabia que eventualmente poderia ocupar. Sofrer. Então, é lamentável um parlamentar dizer isso. Tem de enfrentar a crise. É que nessa época a gente lembra, PT e PMDB andavam juntos, né? Agora estão separados aí. O próprio Viana disse que poderia sofrer aí também um apelo do partido do PT para não apreciar esses projetos importantes para o Brasil, que devem ser apreciados ainda esse ano ou no começo do ano que vem, né, professora? E aí ele pode renunciar do nada, ele não tem que ter um motivo específico para a renúncia, só o fato de não estar preparado, ele pode renunciar? Que é isso, realmente. Poder renunciar pode, é um direito que ele tem, qualquer um de nós, né? Mas aí tem a ordem constitucional e vamos seguindo. Não havendo uma decisão do Supremo, então ele permanece, por quê? Por causa do foro privilegiado, que qualquer ação pode ser sustada no seu andamento. E a questão de ter alguém como réu na linha de sucessão, como é que fica essa questão com a saída ou não do Renan, já que a possibilidade de quem assuma também não é a mais positiva agora, né? Sem dúvida que não é. Eu acredito que eles entrem que os poderes se conscientizem que não podem deixar o país dessa maneira, com tantas dúvidas, tantas interrogações, e que nós tenhamos um período até 2018 que possamos trabalhar em paz neste país. Certamente haverá uma solução dentro das leis, dentro da Constituição. Vamos ver o que acontece. Agora, só para a gente encerrar, o Renan Calheiros, de qualquer maneira, caso o STF não valide, de repente, essa liminar do Marco Aurélio, ele terá mais 9, 10 dias aí como presidente do Senado, porque eles entram em recesso. Não foi muito apelativo, então, essa liminar, na opinião da senhora? Já que ele ficaria só mais 10 dias. Essa liminar foi lamentável mesmo, porque não é prevista na Constituição, não é? Então, o ministro, ao meu ver, extrapolou. Extrapolou o seu poder, né, de ser independente, mas harmônico, para trabalhar em conjunto pelo país. O ministro Gilmar Mendes, lá de Lisboa, sugeriu que ele deveria ser, inclusive, impeachado e sair também do STF. Eventualmente, isso poderia acontecer mesmo? Impeachment sempre é possível, havendo as causas que a Constituição prevê. Mesmo para os magistrados? Os magistrados serão julgados pelo Senado. Aí, o Senado pode julgar os ministros do Supremo Tribunal. Eles podem ser acusados, está na Constituição. Então, ou seja, caso realmente seja levada uma consideração dessa à frente, pedindo o impeachment, então, de Marco Aurélio Mello, os senadores julgariam a causa. Podem julgar os ministros do Supremo. Vejam, tudo se trata da política, da tripartição dos poderes. E os ingleses, os norte-americanos, chamam isso checks and balances. Então, tudo tem que caminhar de acordo com a Constituição, mas um limitando o outro dentro da sua independência, harmonicamente. O problema, vou repetir, é o problema de educação política, que nós não temos. Porque o que é política? Política é governar um país. Governar a polis. Principalmente pela população, né? Política é governar o país. E os três poderes estão aí para governar o país, cada um na área da sua atribuição. Mas como falta uma educação política para nós, já desde dos bancos escolares, a criança já pode aprender alguma coisa sobre a Constituição, sobre o país, pode aprender adequadamente. E nos falta isso. Na verdade, o povo brasileiro é um analfabeto político. Não conhece parte da sua Constituição que todos devíamos conhecer. Ela tem uma parte técnica que só para quem estuda direito mesmo. Sim. Mas ela tem uma parte de fácil acesso popular. Os direitos e garantias, os deveres da cidadania. Isso não acontece no Brasil, desde sempre. Talvez porque seja até mais interessante para todos que ocupam o poder que a população continue analfabeta politicamente. Sem dúvida. Um grande professor da USP, Sampaio Dória, eu fiz USP, foi meu professor, que ele diz que nas autocracias, que são os governos fortes, quanto mais ignorante o povo, melhor. Porque ninguém conhece os seus direitos, mas nas democracias, quanto mais educado o povo na escola da liberdade, melhor. E ele diz que a educação é o problema básico da democracia. É o problema básico. Você resolve a educação, você resolve uma porção de problemas.
Com certeza. do Brasil. Mais educação política para todos. Professora, muito obrigada pelos esclarecimentos. Um ótimo dia e seja sempre bem-vinda aqui ao Link Record. Muito obrigada. Tenha um bom dia também. Obrigada. Excelente dia para a senhora.